Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Aqui você aprende a lucrar até 30% do valor da venda do imóvel. Você aprende na prática com quem já faz isso. Nós somos Luana e Thaís e nós somos do método da simulação a chave na mão. O tema de hoje é o segredo que fará você aumentar suas vendas em até 70%. É isso mesmo. Com o mercado mais do que abarrotado de profissionais, existem muitas técnicas inovadoras, técnicas que as pessoas podem aplicar para que ganhem mais clientes, para que possa impactar muito mais pessoas. Uma delas é a questão do perfil comportamental, o perfil de cada pessoa. Então, cada cliente, ele possui ali um perfil que ele é específico e que também ele tem uma força maior sobre ele. Então, existem os 4 perfis, que a Lu vai falar um pouco sobre eles, mas que existe um que sobressai mais do que o outro. A partir disso, você é capaz de atender esse cliente da forma que ele gostaria de ser atendido. Exatamente, todas as pessoas possuem. Aqui nesse modelo eu vou falar sobre os 4 perfis principais, que são os arquétipos. Mas saiba que todos nós temos os 4. Só que dentro da sua personalidade, cada pessoa vai ter 1 ou 2 perfis. O que significa perfil comportamental? Significa a maneira como você escolhe, como você toma as decisões, como você age, como você pensa. E se você aprender a identificar os perfis comportamentais do seu cliente, ficará muito mais fácil você ter uma comunicação assertiva. Uma comunicação assertiva vai elevar os seus resultados. Porque quando você faz contato com o seu cliente, tendo essa comunicação assertiva, você vai gerar confiança. Uma vez que você gera confiança, é o primeiro passo para que qualquer negócio possa ser fechado, para que qualquer venda possa ser estabelecida. Então, você pode dar um passo à frente do que você já faz hoje, se você se dedicar a aprender sobre perfis. Eu vou dar alguns exemplos para você e depois você me conta aí qual que é o teu perfil. Vamos falar aqui do primeiro perfil, o tubarão. Como são as pessoas que têm como principal característica o arquétipo do tubarão? São pessoas independentes, são pessoas rápidas, pessoas que são pautadas em resultados. Para um tubarão, o foco é o resultado e o resultado é o foco. Então, são pessoas que gostam de ter liberdade, são pessoas autossuficientes. Os tubarões, eles são altamente competitivos. Mas os tubarões também são perfis necessários, são necessários na nossa vida, são necessários nos nossos negócios. Se você der uma missão para um tubarão, missão dada é missão cumprida. Os tubarões, eles têm alguns pontos de melhorias. Um dos pontos de melhorias dos tubarões é aprender a lidar com pessoas. Ele tem dificuldade no relacionamento. Por que ele tem essa dificuldade no relacionamento? É porque o tubarão é tão rápido, eficaz e efetivo que ele sabe que se ele fizer, sai mais rápido e fica melhor. Daí a dificuldade. Ele tem dificuldade de delegar. E às vezes as pessoas com esse tipo de perfil, ela também pode até assustar. Então, um ponto de melhoria do tubarão é justamente os relacionamentos. Se eu tenho uma frase para deixar aqui a essência do tubarão, e eu não sei se você se identifica com esse perfil ou se você conhece alguém que tem esse perfil, é resultado. Foco específico no resultado. Essa é a grande essência de um tubarão. É isso mesmo. E aí você pode aí estar pensando, né, se você é essa pessoa, como profissional, muitas vezes você se torna, né, um tubarão, na maioria das vezes. Então, às vezes você quer executar muito rápido todas as coisas, mas tem uma certa dificuldade de comunicar o que você está fazendo. E às vezes você tem esse cliente que ele é tubarão. Então, com esse cliente, você tem que mostrar resultado, você tem que ser mais rápido com ele. Então, a cada momento você tem que saber ir ali dosando o que é melhor para cada tipo de situação. Dessa forma, você pode melhorar a sua comunicação e também você pode ser melhor entendido. Além do tubarão, né, que a Lu falou, a gente tem outros perfis comportamentais, né, que é os arquétipos, que é o lobo, o gato e a águia. E agora, Lu, fala um pouquinho sobre o lobo pra gente. Vou falar do lobo, mas eu quero lembrar algo do tubarão que eu deixei de falar e eu quero falar aqui. Como o tubarão ele é muito rápido e ele quer rapidez em tudo, o que acontece? O tubarão ele olha somente para o resultado. Então ele pega o atalho ou não pega o atalho. Só que nem sempre pegar o atalho para certos tipos de funções, tarefas e negócio é o melhor caminho. Então, é muito importante o tubarão trabalhar relacionamento e também trabalhar um pouco da visão específica, ter um pouquinho mais de paciência para não pegar o atalho, porque nem sempre o atalho é o melhor caminho.
Uma das coisas também, falando sobre o tubarão, é a questão se você tiver um funcionário que é tubarão, né? Você tá pensando aí, que maravilha, né? Esse cara vai executar, vai performar muito. É isso mesmo. Então, por exemplo, você tem um pedreiro, um mestre de obra, ou alguém no seu escritório que ele é mais tubarão, né? O que predomina nele é o comportamento do tubarão, ele vai executar tudo mais rápido. Mas você tem que saber também dosar isso, porque talvez ele não vai conseguir comunicar com você. Exatamente. Identificar o perfil comportamental do seu parceiro, do seu cliente, vai permitir a você colocar cada pessoa no lugar correto. Todas as pessoas, elas têm dons e talentos. Às vezes o talento de um tá mais para lidar com pessoas, outro tá para executar, outro tá para planilha. Então, quando você identifica o perfil comportamental do teu parceiro ou do teu cliente, a sua comunicação vai ser assertiva, eficaz e você consegue aproveitar o melhor de cada um. E agora eu vou falar um pouquinho do outro perfil. Qual perfil que você quer que eu fale? É o lobo. Vamos falar do lobo. O lobo são pessoas altamente confiáveis. Os lobos, eles são metódicos, específicos. O lobo é aquele tipo de pessoa que ele lê o manual. O lobo, ele é previsível. Por que o lobo é previsível? Porque ele faz tudo da maneira correta, do jeito certo. Por isso, o perfil lobo é um perfil adequado para estar em lugar de ordem. Lugar que deseja planejamento, são pessoas leais, fiéis, companheiras. O lobo, ele consegue viver o presente. Ele ressignifica o passado, ele pensa no amanhã, mas ele sabe estar aqui, no aqui e agora. Uma dificuldade e um ponto de melhoria que o lobo tem é se permitir um pouco mais. Se o lobo se permitir um pouco mais, ele pode ousar mais, ele pode ir além. Um poder maior pode ser dado ao lobo. Só que o lobo, ele tem grande dificuldade de correr riscos. Então, um exemplo prático é, por exemplo, se você tem um cliente que é lobo, ele vai fazer perguntas para você. Normalmente um lobo, quando ele pergunta algo para alguém, ele já sabe sobre aquilo. Mas ele quer buscar de você essa informação e saber se você sabe um pouco mais. Então, é fundamental que você entenda sobre o trabalho que você está fazendo, sobre o produto que você está vendendo. É fundamental para você. Isso é uma opinião própria minha. Eu acho que todo profissional, independente da área que ele esteja trabalhando, se ele está trabalhando com financiamento, se ele está construindo a casa, se ele está fazendo um projeto, no mínimo, isso é o básico, é você entender tudo em profundidade daquilo que você vende. Porque dependendo do tipo de cliente que você tem, você vai conseguir tirar todas as dúvidas desses clientes, você vai conseguir entregar um pouco mais. Então você, se quer ir mais além, precisa realmente entender de pessoas, mas você também tem que dominar o mercado que você está. Aprenda um pouco mais. E se prepare que quando for um perfil lobo, ele vai te perguntar, você vai responder. Depois ele vai checar o que você respondeu, vai ver se estava certo e virá com novas perguntas para você. É isso mesmo, nessa trajetória minha de 14 anos na construção, com atendimento ao público, eu presenciei muitas pessoas com esse perfil lobo. Essas pessoas são pessoas que já pesquisou bastante na internet, já foi nos concorrentes, já sabe muita coisa sobre o financiamento. Algumas vezes eles até sabem algumas coisas, mas nem tudo é verdade. Então, muitas vezes isso se torna um dificultador na hora de você explicar, porque ele já formou algumas crenças sobre aquele assunto, sobre aquela documentação. E quando você vem para poder falar com ele não acredita, de primeira. Então, por isso é importante também você ressaltar, você trabalhar a sua autoridade no que você trabalha. Em relação também a clientes que são desse perfil lobo em obra, são clientes que eles perguntam tudo, perguntam a marca que você vai utilizar, perguntam a metragem, e muitas vezes você fica até surpreendido por algumas perguntas que fazem. Então eles querem saber qual que é o cronograma da semana naquela obra. Então assim, para evitar que tenha essas perguntas, é uma coisa que a gente sempre aplica. A gente antevém, antes mesmo dessa pessoa perguntar. Então vamos supor, lá no domingo você já manda uma mensagem, olha, essa semana vamos fazer isso. Porque é uma forma que essa pessoa ela também fique menos ansiosa, Essa pessoa, ela lê realmente o manual. Então, a importância também, no final, de você entregar um manual do imóvel, explicar também como que funciona os termos de garantia. Dessa forma, você vai evitar também que esse cliente ele fique muito ansioso. Em relação também ao atendimento da documentação, esse cliente ele vai ter uma dificuldade em entender que existe burocracias nos órgãos públicos, por exemplo, prefeitura e cartório. Então é importantíssimo que você cheque
qual é o andamento diário daquele processo e mande para ele pelo WhatsApp ou por e-mail, para ele saber que você está ciente, que você está acompanhando o processo dele. Por ele ter, né, essa questão de ser muito metódico, muito certo, né, a gente fala certinho, né, ele também tem essa questão acaba que ele te demanda muito mais tempo que é outro cliente, né? Então, é importante que você antevê mesmo todas as suas atividades para que ele fique mais tranquilo. Tá vendo aí a importância de você saber sobre os perfis comportamentais? É isso mesmo. E eu vou te falar uma coisa a mais. Você pode ter certeza que o lobo, se ele for um lobo com um perfil um pouco maior de lobo, o que vai acontecer? Ele vai ler o manual da Caixa, ele vai entender sobre taxa Selic, ele vai entender sobre a marca do material, ele vai às vezes te perguntar qual é essa tubulação que você está colocando aqui. E aí você vai dizer para a marca, ele vai pesquisar. Mas independente de perfil comportamental, o que a gente preza muito é por um bom relacionamento com o cliente. Como que você hoje pode se relacionar bem com esse cliente? É você ser honesto com ele, é você cumprir os cronogramas que você planejou. É como a Thaís falou, o lobo ele fica preocupado com o que vai vir na semana. Mas independente que ele seja, qualquer perfil que seja, se você é uma pessoa organizada, o que você vai fazer? Você vai dar previsibilidade para esse cliente, porque a previsibilidade gera o quê? Uma segurança para o cliente. Então, independente do perfil, uma dica que eu posso dar pela nossa própria experiência é que você tenha esse planejamento. E todos os domingos, por exemplo, se você tiver uma obra que ela está em execução, deixa feitinho ali, ó, passo, ó, essa semana está previsto fazer fundação, está previsto preencher o pilar, deixa ali descrito para ele, manda. Hoje tem como você trazer inovação até para você. Você pode pôr no robozinho ali do WhatsApp que ele dispara a mensagem ali automática para os clientes que estão nessa etapa, entendeu? Então, assim, isso é algo que acalma qualquer cliente. Coloque-se no lugar do cliente. Se eu estivesse fazendo uma casa para você, se Thaís estivesse fazendo uma casa para você, e naquela ansiedade de você ter sua casa, você fica sonhando, planejando, e se o seu construtor, o seu engenheiro, o seu arquiteto, o seu corretor ficasse em silêncio com você, fez a venda hoje e silenciasse com você, como você se sentiria? Você se sentiria ansioso? Você se sentiria sozinho? Então atevém a necessidade do cliente, dê a ele a informação, porque independente do perfil, seja qualquer cliente, ele vai gostar de saber que você se importa, que você olha para ele, embora você possa ter milhares de clientes, mas que ele é único e específico e que aquilo que você está fazendo para ele é importante. Então, pega isso para você. Se você for assim, independente do mercado que você esteja, se você estiver construindo ou só aprovando projetos ou fazendo financiamento, você vai se destacar, porque você deve entregar para o outro aquilo que você gostaria de receber. Então, eu tenho certeza que você gostaria de ser tratado assim, com cuidado, com zelo, que a pessoa se interessasse por você. Então, essa é uma dica que fica que, com certeza, você vai agradar todos os perfis. Isso, aí agora a gente vai para o próximo perfil, que é o perfil gato. Isso, seu gato. Aqui na fotinha dele. Como são os perfis gatos? Os perfis gatos são grandes paizões, grandes mãezonas, são comunicadores. O gato, ele gosta de pessoas, ele gosta de ajudar. O gato, se ele vê um problema, assim, você às vezes nem precisa pedir ajuda, ele já quer lá ajudar, ele vai ter paciência de te ouvir. São aquelas pessoas que geralmente, por exemplo, se você tá ali numa equipe de trabalho, se você tá numa sala de aula ou na empresa, é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, que conhece todo mundo, que fala com todo mundo. O gato, ele é uma pessoa excelente. O gato, o que acontece? O gato, o seu poder de criação tá quando ele interage com pessoas. Ele interage com pessoas, quando ele fala, é aí que ele se torna uma pessoa muito criativa. O perfil gato também, se você tem um cliente dessa maneira, o que acontece? O gato ele é mais sensível. Ele precisa de um pouco mais de reconhecimento, uma atenção mais detalhada. Como que eu poderia dizer? O gato, você precisa ser um pouco mais cuidadoso, gentil, educado com ele. Então isso assim é uma grande característica do gato. E gato também é uma pessoa que gosta muito de ser o centro da atenção. Você conhece um gato até pela roupa que ele usa. Geralmente são aquelas pessoas que usam roupas com cores fortes, coloridas. É aquela presença marcante, que ele chega naquele lugar e ele é notado por todos. Então o gato, ele precisa de atenção, ele precisa de reconhecimento. Então se você tiver um cliente dessa forma, se tiver alguém na sua equipe, é alguém quem você tem que dar um pouco mais de atenção e ser um pouco mais gentil com essa pessoa. Conta a sua experiência com os seus perfis gatos. É isso aí. A gente pode ter ideia, porque tem muitos clientes que vocês atendem aí, que eles gostam de tirar foto, eles gostam de ser marcados nas suas fotos para falar que ele esteve lá com você. E esse cliente,
no perfil gato, é muito bom a gente que faz projetos, os arquitetos, né? Porque são clientes que a gente consegue fazer uma inovação, consegue fazer um modelo diferente para que vai valorizar ainda mais a casa. Os outros perfis, né, por ser um pouco mais metódico, né, mais práticos, muitas vezes eles não querem alguma coisa bela, alguma coisa diferente na sua casa. Agora, o perfil gato, ele já gosta, porque ele gosta de receber amigos, receber pessoas na casa dele. Então ele gosta de valorizar alguns detalhes na casa e isso é muito bom também para você ter uma casa mais harmoniosa também. Nesse sentido, com esse cliente, a gente pode sugerir algumas mudanças. Por mais que a gente tenha um memorial descritivo, a gente segue de materiais, a gente pode sugerir para que seja ainda mais valorizada a casa. Eu já tive muita experiência, por exemplo, em entrega de casa, que a gente foi entregar as chaves para o cliente e chegou lá, tinha bastante gente da família. Então, assim, perfis de pessoas que gostam de reunir muita gente, que gostam de estar em família, entre amigos. Em alguns atendimentos também, no escritório, a gente sente isso, que é o perfil gato, eles levam muitas pessoas ali para também saber das informações do financiamento. Então, às vezes vai marido e mulher, vai a sogra, vai os tios ou alguma outra pessoa que seja amigo. Então, a gente nota que é esse perfil gato. E quando a gente posta ali e tal, às vezes nem aparece quem é que está sendo atendido, eles gostam de que a gente fale que é eles ali. Muitos até pedem a gente para tirar foto. Outra coisa também desse perfil é que quando você está executando uma obra, as pessoas elas gostam de que a gente poste ali, eles gostam de mostrar para os amigos que estão sendo postados. Então, muitas vezes a gente acha que as pessoas é mais reclusa, não quer que mostre e tudo mais, mas é uma surpresa pra gente quando acontece isso. Então, muitas vezes a gente faz um vídeo final ali da casa, então, às vezes a pessoa, é agora que você vai fazer e tal, já fica ali esperando que dia que vai ser aquela casa. Então, existe muito perfil gato, esse perfil, como a Lu falou, ele precisa de mais atenção. Então, por exemplo, se ele pediu ali um horário, um atendimento de uma reunião, você tem que logo dar atenção, tentar agendar o mais rápido possível, porque senão ele vai ficar frustrado, que ele não recebeu a devida atenção que ele acha que ele precisa ter. Isso é verdade. Agora a Thaís falando, eu lembro de um evento, na verdade foi uma entrega de chave que nós fizemos, e a nossa cliente, maravilhosa essa cliente, ela é o perfil gato. Assim como o perfil gato, ele gosta de receber carinho e receber atenção, pode ter certeza, ele vai te tratar com carinho, ele vai te tratar com atenção. Né? Nesse evento, que eu chamo de evento, porque acabou virando um evento mesmo, da entrega dessa chave, como tinha muitas pessoas da família, a gente acabou pedindo pra gente fazer uma oração junto, ela levou amigos, levou a mãe, levou parentes, e nós fomos presenteadas. Nós levamos algo para dar para essa cliente, que é uma cliente muito especial pra gente, mas nós também ganhamos essa atenção, esse carinho, esse reconhecimento. E detalhe, todos os perfis, quando você atender de uma forma única, eles vão ser seus divulgadores. Mas o gato, como ele é comunicador, como ele fala, como ele gosta de interagir com pessoas, ele vai ser seu principal divulgador. Essa nossa cliente já contou sobre nós e sobre a entrega para diversas pessoas. Então, assim, é muito importante que você se atente. É importante você olhar para você mesmo também e perguntar qual perfil que eu sou. Porque se você conhecer o seu próprio perfil, você vai conseguir também desenvolver melhor e você vai ver o que você precisa melhorar. Porque nós estamos, assim, em constante aprendizado. Então, assim, é muito gratificante. A gente fica surpresa e as coisas que acontecem, a gente fala, olha, fulano é tal, mais perfil. Porque isso vai se tornar natural à medida que você entender sobre pessoas. Você já nem pensa mais, você vê o comportamento, a forma de agir, de decidir, você já começa a ter ali uma definição mais ou menos da forma como aquela pessoa escolhe, age, sente. É muito bacana, a gente ama tudo isso, porque isso agrega muito no nosso dia a dia, nos relacionamentos, isso vai agregar muito a forma de comunicar. E em relação ao perfil gato, como as pessoas da mão de obra, né, os pedreiros, serventes, eletricistas, bombeiros, é uma questão que você tem que ter um pouco de controle ali, porque às vezes se tiver uma pessoa com perfil gato, vai atrapalhar toda a equipe. Então você precisa saber ali o horário que é para você brincar, mas o horário também de trabalhar. Então, por mais que é bom ali para o ambiente da obra ter, né, toda amizade e tudo mais, a gente tem que mostrar, né, para eles o momento que é de trabalhar e o momento que é da diversão. Então, propor também momentos que sejam de diversão, momentos que sejam ali para toda a família deles também participar com a gente, e os momentos que são para trabalhar ali na obra de forma mais focada, né? Com certeza. Vamos falar aqui do quarto, né, arquétipo, que é o perfil da águia, tá? Então, assim, como que é esse perfil? A águia são pessoas muito visionárias,
são pessoas que antecedem aquilo que vai acontecer, são pessoas que elas fervem, elas borbulham por dentro. Por exemplo, se tiver uma águia me assistindo nesse momento, enquanto eu falo, ela me escuta. E em partes ela não escuta, porque ela escuta e ela projeta futuro, ela vive aqui e lá. Então ela tem dificuldade de fixar o presente. São grandes visionários, são grandes realizadores. E uma das dificuldades da águia é exatamente estar no aqui e agora. Ela quer sempre inovar, ela quer sempre mudar. E se não tiver muito foco, esse perfil acaba não terminando certas coisas. Mas são pessoas também são comunicadores, são pessoas que interagem, gostam de estar com outras pessoas. Então, assim, se você tiver um cliente dessa forma e você for vender para ele, por exemplo, uma casa, você for fazer um projeto para ele, são pessoas que gostam de inovação, que gostam de arte. De repente você procurou para um cliente seu, vamos fazer um espaço aqui para que você tenha o seu lugar de meditação, ou o seu lugar onde você vai pintar, no caso se a pessoa gostar de pintar ou desenhar, e aí você tem que conhecer o cliente, porque não é simplesmente, a águia não vai ver a casa só como uma residência, mas ela vê como um refúgio, onde ela pode expressar todo aquilo mais íntimo que está nela. Então, quando você tem esse perfil, você tem que identificar, porque você faz propostas diferentes para cada pessoa. Eu sei que existem muitas pessoas no comércio, né? Independente aí se está trabalhando com casas pequenas ou grandes, se é Minha Casa Minha Vida, se é SBPS, que são casas de milhões, que elas engessam e faz um padrão de casa. Faz um padrão de casa e vende para todo mundo. Isso é legal, em partes, porque pessoas que às vezes não têm muita facilidade de comprar imóvel, às vezes vai lá, compra uma casa que nem tem tanta qualidade, assim, engessada, aquele quadradinho, aquela pessoa que fez aquela planta mais barata, aquele quarto pequeno que mal cabe uma cama de casal ou de guarda-roupa, mas eu sei que você que segue a gente aqui, você não quer isso. Você quer sim ganhar dinheiro, você quer se destacar no seu mercado, mas você quer entregar algo melhor, você quer dar o seu melhor para o seu cliente. Independente se seu cliente tem 200 mil para construir 300, ou se ele tem 5 milhões, você quer dar para ele o melhor. E como é que você entrega o melhor para o cliente? Não é o melhor que você acha, mas é aquilo que teu cliente deseja. Quem é teu cliente? Qual é o sonho dele? Qual é a necessidade dele? O que cabe dentro do orçamento dele? Porque aquilo que cabe no orçamento dele, se você olhar realmente, genuinamente para esse cliente, você vai entregar algo acima da média. Assim como nós fazemos aqui. A gente trabalha com casa de todos os padrões e vocês precisam ver. Se vocês não olharem, dá a entrada no nosso perfil, na parte dos nossos clientes, para você ver o tipo de casa que a gente entrega. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, para mim, antes de atuar nessa área, eram aquelas casinhas pequenininhas, com aquelas paredes fininhas, com aquela coisa mal feita. E aí, quando você vê o tipo de casa que a gente entrega aqui, que é de alto padrão, mesmo sendo Minha Casa Minha Vida, você consegue entender, puxa, que diferença faz. E como eu falei, volta, você coloca no lugar do teu cliente. Então, nós vamos ensinar para você tudo que a gente puder ensinar, tudo que a gente vem desenvolvendo, para que você seja uma pessoa que aumente em 70% suas vendas, claro. Aumentar suas vendas vai te ajudar na sua vida, na realização dos seus sonhos, vai te ajudar nos cursos que você provavelmente vai fazer, porque é um aprendizado contínuo, todas as áreas da nossa vida a gente tem que evoluir, e você também vai entregar algo que realmente vai impactar de forma positiva o seu cliente, tá? Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês, entendeu? E sobre o perfil águia, né, ainda falando, eu tenho exemplos de 2 clientes, um que consegue ali domar sua águia, e eu tenho também alguns que não conseguem, né, que são pontos de melhorias. Então, para quem consegue ali lidar com o perfil águia, é muito bom porque como a gente trabalha com orçamento, com o valor que o banco libera, a gente consegue colocar ali um projeto do que o dinheiro dele hoje consegue executar e consegue fazer uma projeção também do que a casa dele vai virar no futuro. Então, por ele ter esse perfil águia, ele consegue ver isso lá na frente, ver como essa casa vai ficar tão bonita no final, né? E toda completa, com piscina, com o segundo pavimento. E em relação quando a pessoa às vezes não consegue lidar, né, com esse perfil, que às vezes a pessoa ela quer uma casa de 3 quartos, eu quero já piscina, eu quero aquilo, mas o dinheiro dela não dá para ela executar o que ela quer. E muitas vezes, por não ter essa aceitação, não aceitar ali o seu posicionamento, o seu estado atual e não conseguir enxergar isso, esse cliente ele não consegue realizar o sonho da casa própria. Então, muitas vezes, a gente tem que ter aquela conversa de coach, né, que a gente fala. A gente precisa passar a visão do estado atual desse cliente ali naquele momento, para que ele possa ver que o que ele pode fazer, mas vai ter que ser no futuro. No futuro próximo ele pode fazer a casa ficar do jeito que ele quer.
Mas de início, ele precisa ali fazer uma construção, uma obra que caiba no bolso dele. Falando também sobre o perfil águia, a gente fala para os investidores, né, que querem trabalhar com obra financiada, que querem vender casa. Então, assim, é entender mesmo, ter uma projeção de como essa casa vai ficar, né, no futuro, quanto que ela vai valer, para que você ganhe gás, para você poder dar andamento na obra e passar por todo o processo. Em relação também aos perfis comportamentais, se você souber trabalhar com eles, se você souber enxergar isso nas pessoas, enxergar em você mesmo, você consegue aumentar suas vendas em até 70%. Exatamente, e como a Thaís estava falando, independente do perfil, e como todas as pessoas têm os 4 perfis, geralmente 2 perfis dominam. Então nunca é só uma águia, vai ser uma águia, um gato, uma águia, um tubarão, uma águia, um lobo, aí depende de cada ser humano porque isso é único. Mas uma forma que você tem para você lidar com o cliente, porque normalmente a casa própria é um sonho muito grande, né? É o maior sonho que o brasileiro, que o ser humano realiza. Lógico que depois que ele tem a primeira casa dele, outros sonhos se tornam mais fáceis, porque ele passa a acreditar mais nele. Ele conquistou aquela casa, que para muitos brasileiros a gente sabe que até hoje moram de aluguel. Então quando ele conquista aquela primeira casa, ele vê que é possível, se ele tiver foco, se ele tiver planejamento, se ele tiver a ajuda do profissional certo, ele pode realizar. Então uma das dificuldades que às vezes a gente vê colegas relatando é que não consegue fechar as vendas, porque às vezes o que acontece? Você não comunica com o teu cliente, você quer vender para ele uma casa de 1 milhão. Você quer vender uma casa de 1 milhão para o teu cliente, quando na verdade o teu cliente de repente aprova numa obra financiada 350 mil. O que você tem que fazer com esse cliente? Você tem que deixar ele embora e deixar ele morando de aluguel? Não, aí você tem que ser aquela pessoa que se comunica, você tem que ser aquela pessoa que se interessa pela necessidade dele. Aí o que você tem que fazer? Você mostra para o cliente o projeto que cabe ali dentro do valor de 350 mil, só que você abre a visão desse cliente, mostra para ele que ele fazer aquele projeto é muito melhor do que ele passar 10, 15, 20, 30 anos morando de aluguel, porque ele vai morar de aluguel e no final ele não vai ter nada. Certo? Ele vai pagar aluguel e não tem nada. Se ele investe hoje e faz uma casa aí com valor de 350 mil ou 200, depende de quanto você aprovou no financiamento, você mostra para ele o quê? Talvez você não tenha hoje a tua casa com 3 quartos, sauna e piscina, mas eu te dou hoje uma casa com 2 quartos. No momento que eu entregar essa casa para você, você já ganhou dinheiro porque ela valoriza imediatamente. E olha só, vamos fazer uma projeção. Daqui 1 ano, 1 ano e meio, você ajuda o cliente, sabe? Você que vende, você que é comerciante, você que trabalha com financiamento, com projeto, você entende um pouco de matemática. Então você pode ensinar às vezes o teu cliente. Você ensina para ele e fala assim, ó, daqui 1 ano, 1 ano e meio, você começa a investir XY na sua casa, você faz mais 1 quarto. Você até pode deixar orçado para ele, ó, vamos fazer o teu projeto inicial agora? Você acha que daqui 1 ano e meio você consegue pagar X valor por mês? Eu consigo colocar mais 1 quarto e eu consigo colocar a tua sauna. Então você faz essa pessoa que está ali dentro de uma crença limitante, dentro de uma escassez, porque às vezes a família dessa pessoa vem de aluguel e todos os amigos moram de aluguel, ela às vezes fala assim, ah não, eu não consigo 3 quartos, não consigo piscina e sauna, eu quero parar de aluguel mesmo, é muito pequeno isso aqui. E aí você mostra para essa pessoa que a decisão inteligente é ela fazer o quê? Ela fazer aquilo que o estado atual, o estado financeiro, o perfil financeiro dela permite neste momento, mas que em pouquíssimo tempo, 1 ano, 1 ano e meio, às vezes 10 meses, tudo depende do foco do seu cliente, ele consegue aumentar. E que num período curto de tempo, de até 2 anos e meio, de repente ele está com aquela casa toda dos sonhos. Porque se ele não der o passo hoje, ele não começa. Pergunta para ele, quanto tempo você está morando de aluguel? Provavelmente essa pessoa vai te responder que 5, 10, 15, 20 anos. E ainda assim, ela quer deixar para depois. Mas seja você um despertador, seja você uma pessoa que toca em outras pessoas e mostra para ela que é possível ela mudar de nível. Se você fizer isso, assim como nós fazemos com muitos clientes, eles topam fazer isso e depois de muito tempo eles vêm agradecer. Puxa vida, que bom que eu conheci vocês, que bom que eu tomei essa decisão. Olha minha casa, agora eu já estou aumentando, já aumentei, entendeu? Então seja diferente que você vai se tornar referência no teu mercado, você vai tocar a vida de milhares de pessoas, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar 30% sobre o valor da venda, você vai aumentar 70% de suas vendas e você fazendo desta maneira vai sobrar cliente para você, assim como sobra pra gente. É isso mesmo. E como a gente já tá falando aqui, eu acho que a gente convenceu você, né, que saber dos perfis comportamentais das pessoas, a gente consegue vender mais. Mas é muito importante que você realmente entenda, que você estude sobre esses perfis, né? A gente vai aprofundando aqui no decorrer do nosso canal, mas é importante saber porque você pode
principalmente ter uma visão precipitada ou rotular, né, esse cliente de forma precipitada sem observar mais ele. Então, muitas das vezes, a gente faz um contrato, em vez de fechar um contrato diante de todo o serviço, a gente costuma dividir esses fechamentos de contrato. A gente faz mais de um contrato ali durante todo o método da simulação chave na mão, justamente para que você veja como esse cliente comunica, veja se você está conseguindo também ter uma conversa assertiva, tendo uma comunicação assertiva nesse cliente, para que todo o processo flua. Muitas das vezes, talvez por não conseguir essa comunicação, você precisa encerrar esse contrato antes mesmo, né, de finalizar. Então, para não ter isso, o nosso método vai te explicar também como fazer esses contratos de serviço, essas prestações de serviço de forma selecionada e de forma dividida, para que você não tenha problemas, principalmente por causa mesmo do comportamento das pessoas. Muitas vezes a gente fala, é burocrático, é isso, é aquilo. Não. Muitas das vezes são as pessoas, né? São as pessoas que estão ali, que a gente precisa lidar dia a dia. Mas eu tenho certeza que, sabendo sobre o perfil comportamental das pessoas que você precisa lidar, você vai conseguir ser muito melhor, reverter muito mais vendas, né? Até 70% mais de venda. Você vai ali fazer muitas amizades, muitos clientes nossos viram amigos e eles se tornam propagadores. Então, a gente chega um momento que não precisa nem de fazer uma propaganda, um marketing tão pesado, porque os próprios clientes que a gente atendeu, eles mesmos nos indicam, nos defendem também, né? Nos propagam aí para o Brasil afora. É isso mesmo. E desta forma você vai ajudar quem quer ser ajudado. Porque você às vezes pode ser maravilhoso, dar o seu melhor. Se o cliente realmente não quiser, você agradece e atende o próximo. Atende aquele que está disponível, aquele que quer a sua ajuda. E aí você vai ajudar ele a passar para um próximo nível. Para vocês que assistiram essa live até o final agora, conta pra gente qual perfil você acha que é. Conta pra gente o seu perfil. Coloca aqui embaixo nos comentários. Exatamente. Qual perfil você acha que é? Tubarão, lobo, águia ou gato? Exatamente. Qual o perfil que você acha que é o seu cliente? Deixa seus comentários aqui e se tiver dúvida, manda um direct pra gente que a gente ajuda, a gente responde. Até a próxima. Até. É.